tudo bem? Vamos falar sobre Java? Para ser mais exato, eu vou falar sobre abstração de dados, tá? Então, o que é essa coisa de abstração de dados, né? Como funciona? Bom, em Java, a gente tem recursos avançados de programação. E esses recursos avançados permitem criar classes modelos. Então, uma classe modelo para as outras. Então, eu uso uma classe como modelo, ou seja, como molde para as outras classes. Então, uma classe vai servir como base, tá? E aí, para isso, a gente está falando do quê? De abstração de dados em Java, tá? Muitas vezes, ao invés da gente usar a herança, tá? Ou polimorfismo, a gente apenas precisa criar uma classe que servirá de modelo para as outras. Então, estamos falando de uma classe abstrata e interface, tudo bem? Que seriam dois termos aí de orientação a objetos. Bom, vamos entender o que é a classe abstrata, né? Para a gente poder entrar na programação, tá? Por quê? Porque a classe abstrata e a interface, elas são tipos de polimorfismo. Então, você vai precisar ter entendido o que é o polimorfismo. Lembra o que é? Aquele negócio de se transformar em apenas um momento, um método, sobrescrever um método. Então, é isso aí. Então, a criação da classe abstrata, ela é um recurso bem poderoso da linguagem, tá? Do Java, das linguagens de programação orientada a objeto. Você tá achando que o nome é esquisito, que vai dar, né, que vai ser muito difícil. Não. Ele é simples, tá? Então, ele é simples, só precisa que você preste um pouco de atenção. Então, vamos imaginar que você foi contratado novamente para desenvolver um sistema acadêmico, tudo bem? O de alunos, que seria o principal, e o de professores, além de funcionários administrativos, tá? Como coordenador, inspetor, a pessoa que fica no corredor e assim por diante, tudo bem? O que todos os papéis têm em comum? Vamos lembrar? Isso mesmo. Todos são pessoas. Então, todos vão se referir à entidade pessoa, a classe pessoa. Beleza. Todas as classes podem herdar da classe pessoa, né? E já está implementada. Porém, né, até mesmo as suas características e seus comportamentos, que seriam os atributos e os métodos. Tá? Pensando em outras palavras, cada uma das classes do software que se refere a um papel dentro desse sistema aí acadêmico pode herdar coisas da classe pessoa, ok? Aí faz uma pergunta. Faz sentido ter no sistema a instância de uma classe pessoa? Não, pois todas as instâncias são classes herdadas, né? E não a classe, né, que a gente vai usar. Em outras palavras, nesse cenário do sistema acadêmico, é inadmissível existir a instância a uma classe pessoa. Apenas podem existir instâncias da classe aluno e a classe professor. Então, o que seriam essas instâncias? Seriam você chamar, né, a classe aluno e a classe professor, mas você não chama a classe pessoa. Você não vai lá e cria um objeto da classe pessoa, ok? E aí que vamos usar a classe abstrata, tá? Ou seja, a classe modelo, que elas podem ser herdadas, mas todas as funcionalidades obrigatoriamente implementadas pela classe que está sendo herdada. Então, se existir um método, vai ter que ser implementado, tá bom? E na programação, é possível criarmos uma instância de uma classe abstrata. Então, eu posso chamar uma classe abstrata. Ou seja, se você tem uma classe abstrata, todas as classes que herdam dela terão de reimplementar todos os métodos, pois ela funciona como um modelo. Então, no caso da herança, a gente chama diretamente o método. Na classe abstrata, você vai ter que o quê? Implementar o método. Se você não implementar o método, ele simplesmente não funciona.
Vamos testar isso aí? Então, assim, eu já tenho aqui um sistema pronto, né? Então, tá aqui, aluno, e aí ele vai ter... Opa, peraí, tá faltando. Aqui, ó. Escola, certo? E aí tem o pacote escola, que já tem o aluno, pessoa, o principal e o professor. Esse pessoa, ele é uma classe pública. Eu vou criar uma nova classe, tá? Que vai ser a minha classe genérica. Então, vai ser, não, pessoa abstrata, vai. Tudo bem? E vou dar um finish. Então, eu criei o quê? Uma classe, né? Onde eu coloquei o nome de pessoa abstrata, para eu saber que é a minha classe abstrata. Ao invés do public, eu vou colocar abstract, tá? Então, abstract class, pessoa abstrata. Tudo bem? Então, ela deixa de ser uma classe pública e passa a ser uma classe abstrata, tá? Bom, ela sendo uma classe abstrata, agora eu vou dar as informações. Então, vamos lá. String, nome, CPF, RG, endereço, data de nascimento. Tudo bem? Então, criei aqui as variáveis, né, os atributos da minha classe abstrata. Agora, eu vou criar o meu, vamos assim, vou chamar o meu método. Então, aqui, ó, public abstract, tá? String get dados, tá? Então, eu fiz aqui o abstract, tá? Do get dados. Se eu quiser, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa classe abstrata, lembra que a gente já aprendeu? E colocar ela na minha classe pessoa. Mas assim, você entendeu o que eu fiz aqui? Eu vou jogar lá na classe pessoa, aí fica um pouco mais nebuloso. Tudo bem? Então, vou vir aqui, vou vir na minha classe pessoa e vou dar um Ctrl V, viu? Fica, eu costumo dizer que fica um pouco mais bagunçado. Não fica? Fica um pouco mais bagunçadinho. Então, eu criei aqui, ó, já o meu, como se diz, meus atributos. E aqui eu coloquei os atributos dentro da minha classe abstrata, né? E aí eu coloquei um public abstract string get dados, tá? Ok? Eu acho que é melhor colocar retorna dados, né? Porque foi como eu coloquei aqui. Ó, retorna. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Acho que dá pra usar. Ó, vamos lá, vamos tentar. Vou lá no aluno e vou transformar o aluno. Então, eu tenho uma classe aluno, ó, tá? Então, vou criar aqui uma classe aluno, já tenho a classe aluno, vou criar o construtor dessa classe. Então, lembrando, um construtor vazio, tá? Construtor vazio. Lembra que ele é um tipo de polimorfismo, então, public aluno, public class aluno, ok? Deixa eu ver se tá tudo certo escrito. Public class, não, só public, né? Public aluno, que ele é a classe construtora. Public aluno, abri, fechei chave, criada a minha classe construtora vazia. Aí eu tenho aqui meu override, só que agora, ao invés de retornar dados, eu vou chamar de get dados. Tudo bem? Get dados. Então, estamos lá no extend da classe pessoa. Eu coloquei get dados, coloquei aqui, ó, public abstract string get dados. Daí eu vou colocar aqui
get dados. Get dados. Ok? Vamos lá. O aluno. Get dados. E aí, o get dados vai ser igual a string dados, igual, entre aspas, certo? E aí, eu vou trazer aquelas informações que estão lá, ó. Então, vou fazer isso aqui. Aqui. Tá bom? Então, trouxe cada um dos itens de lá, tá? Então, deixa eu pensar. Publique aluno. Get dados. Eu acho que faz sentido isso aqui, tá? Vamos rodar pra gente ver? Dá um play. Deu erro, ó. Porque na classe pessoa, eu vou ter que tirar isso aqui, né? Pronto. Vamos ver. Deixa eu ver, override, get dados. Acho que nem preciso mais do override. E vou dar um play. Continua dando erro. Então, XML cancelado pelo usuário. Vamos lá na classe pessoa. Vamos ver o que é a classe pessoa. Ó, porque ele é uma classe agora abstrata. Ah! Deixa eu ver se eu não errei nada, né? Porque tem isso. Que agora ele é uma classe abstract, né? String get dados. Então, eu vou vir aqui no aluno. Ah, onde tá dando erro? Aqui na classe principal. Ah, agora sim, ó. Tá dando erro na classe principal. Então, agora, ao invés de get aqui é get dados. Então, não é lá que tá dando erro, viu? Vou deletar essa parte aqui, porque eu só vou trabalhar com alunos por enquanto. Vou salvar. Pronto, agora sim. Pronto. Exibiu. Então, você vê que agora a classe pessoa, ela se tornou uma classe abstrata. Ela não tem praticamente nada, ela só é um modelinho. E aí, quando eu chamo ela na classe aluno, né, é que ela gera para mim as informações, tudo bem? Então, dessa maneira, eu trabalhei o quê? Com uma classe abstrata, tá? Isso é importante. Então, ela vai chamar os dados através do get dados, tá? Na classe principal, o que eu tinha feito aqui? Então, eu coloquei um public class, void main, por ser a classe principal. Criei o objeto aluno, tá? Com o objeto aluno criado, eu inseri dados no objeto aluno, tá? Lembrando que eu usei tanto do método abstrato quanto do método local, tá? Depois fiz a mesma coisa com o professor e criei, né? Instanciei os itens do professor. Dei um system out aqui, ó, println a 1.getDados, ou seja, exibi os dados do aluno na tela. Ok? Então, aqui você vê os dados do José na tela. Aliás, o José da Silva ficou com o da grudado no José, né? Acontece nas melhores famílias. Eu falei que esse meu teclado acho que tem algum problema com space, né? Não vou dizer o que, mas que tem, ele tem. Então, dá para entender? Então, a gente montou a classe abstrata, que na verdade foi o quê? Um modelinho da classe, tá? Então, a gente criou um modelinho da classe. Bom, interface. A gente não pode confundir a classe do tipo interface com interface gráfica, tá? Então, com interface gráfica. Então, não dá para... Não é uma interface gráfica, tá? E vai ser assunto para outra aula. Diferente das classes abstratas, as interfaces podem conter apenas métodos abstratos, tá? Sem corpo, apenas assinatura, tá? Ou seja, ela deve obrigatoriamente forçar a reimplementação, né, dos seus métodos pela classe filha, tá? Segundo os autores, né, que a gente vê,
essa é uma vantagem da orientação a objetos, pois torna o código cada vez mais reutilizável, tá? Para declararmos uma interface, nós devemos usar, não deve-se usar a palavra reservada class, tá? Porque ele não é uma classe, ele é uma interface, tá bom? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Vou criar, acho que um novo projeto. Então, file, new project. Aí, vou criar esse novo projetinho, que eu vou chamar, deixa eu pensar, calcula média. Tudo bem? Não é aqui, né? Application, dash, calcula média, finish. Pronto, tô lá no calcula média. Aqui no calcula média, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de operação. Sem acento, sem caractere especial. Lembra que isso é muito importante, senão isso aí pode dar um erro, um problema pra gente. Tudo bem? Então, lembrando que nome de classe nunca tem caractere especial e não tem space, ok? Espaço. Combinado? Nada de acentuação, nada de dessas coisinhas assim, tá? Então, coloquei aqui operação. Com operação, ele vai ser uma interface. Então, eu vou tirar a palavra class e vou colocar interface, ok? Interface. Quando eu coloco interface, então ela é uma interface. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar uma declaração de método sem corpo e abstrato. Tudo bem? Então, vou criar aqui um método sem corpo e abstrato. Então, abstract, ó, abstract, double, calcula média, e vai ter a sua assinatura, que vai ser um double N1. Double é com casas decimais, tá? Double N2. Ok? Então, eu criei aí um método sem corpo e abstrato. Percebe que eu coloquei aqui abstract double, dei o nome para ele e dentro dele já coloquei a sua assinatura. Então, N1 e N2, os dois como double. Então, assim como abstrata, as interfaces não podem ter instâncias, ou seja, apenas elas são chamadas apenas por outras classes herdadas. Tudo bem? Contudo, para as classes implementarem uma interface, não se utiliza a palavra extends. Então, a gente estava acostumado que nós herdávamos coisas, nós colocávamos a palavra extend, tá? A gente vai usar, nesse caso, o implements. Tudo bem? Implements. Então, como que eu posso fazer aqui? Eu vou criar aqui uma outra classe que eu vou chamar de professor. Ok? Finish. Aí eu vou escrever aqui na classe professor, ela vai implementar, ó, implements, tá? Quem? Operação. Tudo bem? Então, a classe professor vai implementar a operação. Aí, olha só. O que ele tá falando assim, ó? Implemente ao abstract methods. Tudo bem? Então, ele vai implementar os métodos abstratos. Então, vou clicar aqui, ó. O que ele fez? Ele já veio aqui, ó, e colocou o calcula média pra gente. Por quê? Porque eu sou obrigada, quando eu tô usando o implements, eu sou obrigada a sobrescrever o método, ou seja, eu sou obrigada a instanciar o método da minha classe, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou deletar essa linha aqui e vou trabalhar. Então, vou vir aqui e vou dar um assim, ó. Return N1. Eu tô até o parênteses aqui, já até esqueci do parênteses.
mais N2 dividido por 2. Então, quando eu chamar esse método, tá? Ele vai ter que receber dois valores, um para N1 e um para N2, e ele vai retornar para mim um N1 mais N2 dividido por 2. Tudo bem? Então, houve o quê? Uma obrigatoriedade da classe professor para a implementação do método. Você vê que ele deu erro enquanto eu não fui lá e sobrescrevi os métodos para reimplantar eles, tá? Então, quando você deseja obrigar um conjunto de classes, né, de diferentes origens, a implementar um método, a gente faz com interface, tá? Então, quando a subclasse, né, que está herdando o método e um atributo de uma classe, né, ela pode. Então, eu posso usar o implements e o extend aqui, ó. Extends. E colocar, por exemplo, calcula média. Tá, vamos ver se dá. Ó, deu um erro aqui. Ó, tá vendo? Aí ele vai falar que eu tenho que criar outros pacotes, tá bom? Então, ou uma coisa ou tudo bem? Ok? Acho que até se eu colocar aqui, deixa eu ver. Extends, calcula média. Aí ela não deixa, viu? Agora foi. Então, primeiro eu faço extends, depois implements. Então, eu posso herdar de uma classe e implementar a outra. Olha que legal. Viu? Consigo fazer as duas coisas de uma vez, tá? Então, agora a gente vai imaginar que, né, a gente vai fazer a folha de pagamentos de funcionários aqui dessa escola. Tudo bem? Então, a gente vai fazer essa folha de pagamento. Tudo bem? Para essa folha de pagamento, eu vou ter que pensar um pouco. Tá? Vamos colocar a nossa caixinha para pensar um pouquinho no que a gente vai fazer aqui. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Eu gosto de planejar. Uma besteira, mas é verdade. Então, para planejar, eu vou abrir aqui, abre o Paint, tudo bem? Então, abri o Paint aqui e vamos pensar junto no que a gente vai fazer. Bom, folha de pagamento. Então, eu vou ter aqui o operações, que eu já fiz. Então, aqui vou ter o operações. Vou colocar sem acento, que é melhor, tá bom? E ela é uma interface. Beleza? Então, dentro dela, eu vou colocar para calcular o salário líquido, tá? Calque salário líquido. Tudo bem? E ela vai me retornar um double. Tá? Então, estou criando aqui a minha classe. Vou colocar 20. Menos, né? 18. Tá, então, vou colocar até pra cá, porque eu vou deletar isso aqui que eu achei que ficou muito grande. Beleza? Então, tem a minha classe operações, que é uma interface, e vai trazer para mim um calque salário líquido, cálculo de salário líquido em double. Tudo bem? Então, não vai ter atributos. Então, só vou colocar o nome da classe e os métodos. Então, só tem um método. É mesmo porque é uma interface. Aí, vou criar uma outra classe. Vai ser funcionário mensalista. Deixa eu até deletar aqui. Aí, vou escrever depois, né? Então, vou colocar aqui, ó. Funcionário mensalista. Ou seja, que recebe todo mês.
Aí eu vou fazer assim, ó, tracinho, nome. Por que que era mesmo tracinho? String. E vou colocar o salário, né? Lembra de private, protect, public, tá? Tô criando um diagrama de classe. E aí, vou ter um método que vai ser público, que vai ser o igual ao outro. Não, é calc, salário líquido, e vai me retornar um double. Tá? Então, o funcionário mensalista vai ser esse aqui. Então, vou criar uma classe funcionário mensalista, que eu vou ter esses atributos, tá? E o método para calcular o salário, tá? Então, já tenho duas classes. Essa classe, deixa eu ver se eu consigo colocar pontilhado, não consigo, tá? Eu queria pontilhado, que aí eu vou fazer ela vai implementar essa aqui, tudo bem? Então, uma vai implementar a outra. Uma implementa a outra. Deixa eu dar um zoom aqui, porque eu preciso que esse bagulhinho fique preto, tá? E aí eu vou selecionar e vou girar. Aquela, só querer girar. Eu só querer girar. Pronto, foi. E aí, vou por aqui. Só pra ficar certinho. E o ideal também é aqui, ó. Tá? É que ele é pontilhado. Aqui no Paint fica mais difícil de eu fazer ele pontilhadinho. Pronto. Ah, mas ficou legal. Agora ficou legal. Então, esse daqui vai implementar a classe operador. Aí eu vou ter uma classe principal, lógico, né? Principal. Que vai ser a main string args. Então, ela vai ter aqui a main. Que aí vai ter os argumentos. Args. E não vai ter retorno. Então, void. Tá? Então, a minha classe principal vai implementar também a minha classe principal aqui, tá? E quem vai chamar, quem vai vir para a classe principal, né? Então, vai ser aqui a minha classe, a princípio, de funcionários mensalistas. Então, vai vir para cá. Vou até deixar mais grossinho, tá? Pra gente ver. E aí, eu vou criar uma de funcionários diaristas, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Funcionário diarista, tá? Funcionário diarista. E aí vai ter nome do funcionário, que vai ser uma string. Você vê que a gente está planejando antes de fazer. Valor dia, que é o valor da diária, vai ser um double. Double. E a quantidade de dias trabalhados. Então, dias trabalhados. Tudo bem? E vai ser um int. E por fim, eu vou fazer calcular, calc, né? Salário líquido, tudo bem? Que vai ser um double. 2 pontos, double, tá? Vai ser um double. Então, esse também
essa classe também, vou colocar ela mais fininha. Também vai ter os atributos dela e os métodos. Ok? Tem os atributos e os métodos. Ela também vai chamar, vai ser executada através da classe principal. Vai ser chamada pela classe principal, tá? E ela... Vai essa flechinha. Preciso de menos dela, né? Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer para cá. Vou girar. Vou pegar a flechinha, pelo menos, né? É mais difícil de fazer. Pronto. Agora eu tô colocando certo. Ai, coloquei errado. Ai, voltei muito. Vamos lá. Vou vir aqui. Pronto. Agora sim. Vamos pra cá. Aí, vou fazer aqui. Então, se a gente precisar, a gente revisita esse gráfico aqui que a gente fez, tá? Fica meio tortinho, mas tudo bem, tá? E aí, eu vou apagar aqui. Você lembra? E vou implementar isso aqui, tá? Então, as duas vão chamar, vão implementar. Então, a classe funcionário diarista vai implementar operações e funcionário diarista vai implementar operações. E ambas vão ser chamadas na classe principal. Tudo bem? Então, esse aqui é um modelo visual, né, que a gente vai implementar. Então, a gente fala que isso aqui é um diagrama de classes com um modelo visual, tá? Então, significa que a gente vai ter 3 classes, a principal, a funcionários e a funcionário mensalista. E uma interface que vai ser operações, tá? Vamos lembrar que para cada uma delas, ou seja, classes ou interface, é preciso criar um novo arquivo no projeto. Tudo bem? Então, a gente já tem aqui as classes, tá bom? As classes, operações, então aqui fizemos o cálculo da média. Eu dei play aqui? Acho que eu nem dei play, porque na verdade eu não dei valor nenhum, né? Beleza. Vou criar um novo projeto. Adoro criar um novo projeto. Adoro criação de novo projeto. Então, vou fazer isso. Vou criar um novo projeto. Espera aí, voltar para o NetBeans. Beleza? Aqui. Agora sim.